Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, está escrito na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Isto determina o assunto, esclarece tudo. Se você tem que ouvir alguma coisa que produza fé, tem que ser unicamente a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus não quer dizer simplesmente um homem falando em nome de Deus, desfolhando a Bíblia, ainda que citando-a de cor, interpretando-a com muita eloquência ou qualquer coisa assim. Não. A palavra de Deus tem que ser vindicada como palavra de Deus, confirmada como palavra de Deus. Não é por estarmos citando a Bíblia Sagrada que realmente estamos falando a palavra de uma forma vindicada e confirmada pelo próprio Deus. Todo mundo pode falar, citar e fazer o que bem entende. Está escrita em todas as línguas e idiomas, e cada um pode fazer dela o que quiser. Mas, para quem ouve, o verdadeiro significado é se ela é vindicada, ela é confirmada pelo próprio Deus. Como, por exemplo, uma pessoa pode citar para você que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquilo não produzir nenhum resultado em sua vida. Se isto for falado e recebido pela fé, então tem um sentido muito especial. É comum
é um dos versículos mais citados na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas se nós tivermos e alcançarmos a verdadeira vindicação desta grande verdade, ela produzirá efeitos que não podemos nem medir. Um certo romano, que era um centurião, em São Mateus capítulo 8, versos 5 ao 13, disse ao Senhor Jesus Cristo: não sou digno de que entres sob meu telhado. Eu não me sinto digno disso. Mas meu criado está gravemente enfermo e tu podes somente falar a palavra. Eu sei que meu criado viverá. O que sucedeu? A distância não apresentou problema. A distância não foi dificuldade, porque Deus é onipresente, é onipotente, e onde quer que queira está Deus. Ele não está sujeito a distâncias, ao tempo, matéria, espaço. Então, onde ele está, ali está também a sua onipotência, sua onipresença. E Deus, sendo onipresente, significa que está em todas as partes e em todo lugar. Agora, vamos lembrar em tempo de que, pelo fato dele estar em todas as partes, em todos os lugares ao mesmo tempo, não significa que se obtém e se alcança os mesmos resultados de sua parte. Conforme já afirmamos, usa-se a palavra de Deus de todas as formas, por todos os segmentos variados de religiões, de princípios teológicos, cada um com uma linha diferente. Como se Deus aqui fosse um, ali fosse outro, e assim sucessivamente. Mas veja aqui uma coisa. Nós tivemos um caso muito importante na Bíblia Sagrada. É que Paulo, sendo um, expulsava demônios. Agora, juntando 7 irmãos para expulsar um demônio, não conseguiram. E expulsando no mesmo nome que Paulo usava, em nome do Senhor Jesus. Eles usaram o mesmo nome que Paulo usava. Mas com Paulo saíam vários demônios. Com eles, um se apoderou deles e rasgou suas vestes, e eles passaram muito aperto, foram envergonhados diante do povo, usando o mesmo nome. Então tem a ver com quem usa esse nome. Tem a ver com quem prega. Tem a ver com quem anuncia essa palavra. É indubitável, é mais do que correto, e ninguém discute, não há nenhum segmento religioso que discute ao contrário sobre Deus ser onipotente, onisciente, onipresente. Ora, se ele é onisciente, se ele é onipresente, se ele é onipotente, então ele pode se manifestar em um corpo
chamado Jesus Cristo. Aí começa a coisa. Você não pode definitivamente obter uma fé perfeita crendo em 3 pessoas distintas na divindade. Deus não precisa disto, não necessitou disto. Ele pode se manifestar em bilhões de formas diferentes ao mesmo tempo em qualquer parte do universo. Se tratando do Deus que é Espírito, enche os céus e a terra. Agora, ele realmente teve em si um filho, chamado seio, o filho que estava no seio do Pai. Este o fez conhecer. Se Deus pode ser conhecido, visto, é somente em Jesus Cristo. Mas agora não ficou somente em Jesus. Também em seu corpo místico, que é sua igreja, que são aqueles que realmente são nascidos pelo seu Espírito, gerados pelo seu Espírito, como Jesus foi gerado. Isto é que significa realmente o novo nascimento e, consequentemente, o batismo do Espírito Santo. Para que, onde estejamos, possamos usar este nome de uma forma vindicada e confirmada pelo próprio Deus. Aquele centurião afirmou com humildade, porém, a sua fé estava certa de que, se Jesus dissesse uma palavra apenas, o seu criado, enfermo, pelo qual ele estava sentindo, ele estava intercedendo, ele estava se humilhando, ele era uma autoridade. E por que estava se humilhando para Jesus diante dos outros? Ele não se constrangeu, ele não ficou envergonhado de pedir a Jesus. Mas ele pediu com a fé que realmente caracteriza a fé perfeita. Os judeus pedem sinais. Os gregos pedem sabedoria. Mas os filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, querem apenas a palavra. O que é suficiente, porque pela palavra os mundos foram criados. Tudo que existe foi criado pelo Verbo, pelo Logos de Deus. Foi tudo criado. Quando a multidão afastou-se, abandonou a Jesus Cristo, você tem que entender. Jesus foi abandonado, não foi só lá no Calvário. Ele foi abandonado antes disto por discípulos, por crentes. Quando ele disse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. São João capítulo 6. Quando todos abandonaram-no e ficaram apenas os 12, Jesus olhou para eles e disse, vocês também não querem ir? Pedro, saindo na frente, pelos demais, disse, para quem iremos nós? Só de ti procede palavras de vida eterna. Ora, São João, no capítulo 1, disse que nada do que foi criado foi feito sem ele. Porque ele é o verbo é a palavra. Veja aí o Evangelho segundo São João, capítulo 1.
Então nós estamos trabalhando para quê? Para levar um povo a ficar crendo só em imposição de mãos? Imposição de mãos é bíblico? Perfeitamente, é bíblico. Mas você jamais chegará à fé perfeita. Com essa fé que, para receber alguma dádiva de Deus, um homem tem que pôr a mão sobre sua cabeça. A fé para os gentios é exatamente esta. É a palavra falada. Nessa terceira etapa, isto vai caindo naturalmente, ainda que fiquemos até um tanto confuso se está havendo uma insensibilidade ou qualquer coisa. Não é insensibilidade. É confiança, é fé, é segurança. Você sabe que tudo que você tem que obter de bom de Deus nesta hora não é apenas a cura de um câncer, não é apenas a solução de um problema financeiro. Não. O que nós temos recebido de melhor, sem dúvida alguma, essa fé para o arrebatamento, para a transladação. Aquela viúva que estava ali esquelética, reunindo os pouquinhos, o pouquinho que tinha para comer e morrer com seu filho, recebeu a Elias na sua casa. E quando Elias chegou na sua casa, não foi um visitante estranho em relação ao caráter, porque ela tinha o mesmo, ao seu calibre. Ele não era estranho, porque o caráter, o calibre, era o mesmo. Ele tinha um ofício que ela não tinha. Ele tinha um poder que ela não tinha, tudo bem. Mas eles tinham algo fundamental em comum. E ela provou isto obedecendo. Mostrou que tinha uma fé perfeita a obedecer contra toda razão e lógica, porque ele pediu dela a única coisa que ela tinha. O restinho que ela tinha. E quando ele entrou lá, ela resolveu a obedecer. O que aconteceu? Houve um trovão. Assim diz o Senhor, é um trovão. Nas Escrituras. Ali estava a vindicação. Depois Jesus quase foi apedrejado, porque fez menção disso, dizendo: haviam muitas viúvas lá, mas no entanto Elias foi somente a uma delas. Eles se sentiram insultados. Olha, as pessoas que mais se sentiram insultadas, incomodadas com o Messias em sua primeira vinda, foram aquelas pessoas que realmente deveriam anunciá-lo para o povo. Eram sacerdotes, eram autoridades nas Escrituras. Eles tinham linhagem para isto. Eles eram doutores em divindade. Eles eram doutores sobre Messias, doutrina messiânica. Eles eram doutores, eles tinham a teoria sobre o Messias que ninguém podia ter. Um Pedro pescador não tinha, muito menos uma prostituta como Maria Madalena, como Samaritana, e ladrões, etc, etc. Por que Jesus disse: as meretrizes e os ladrões entrarão antes de vós no reino de Deus? Eles eram doutores, mas não tinham entrado no reino de Deus.
Eles eram doutores da lei. Eles tinham por obrigação de mostrar o Messias. Mas, no entanto, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra veio a João, o fedorento, lá no deserto. Lá no deserto, falando de machado, de cobra e de tantas outras coisas comuns e grosseiras. De que forma você pode se aproximar de Deus? É crendo que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Esther, para entrar na presença do rei, ela tinha que ter uma bem-aventurança. Ela tinha que agradar o rei. Para que o cetro fosse levantado, aprovando a sua entrada, aprovando a sua presença ali. E não aconteceu diferente, porquanto ela havia destinado a sua vida para aquilo. A outra, a primeira, a que tinha direito, renegou, rejeitou, jogou fora a sua posição. A grande meretriz foi fundada como igreja verdadeira, mas ela jogou fora a sua dracma. Ela foi repudiada. Ela não pode oferecer fé perfeita, nem tampouco as suas filhas podem oferecer fé perfeita para o povo. Eles podem até fazer chover e trazer sol sobre joio e trigo, essa mistura toda, mas jamais eles trarão a palavra vindicada para o povo. Porque isso é uma questão que está entregue a Elias. A palavra realmente viria trazer os corações dos filhos aos corações dos pais, pentecostais, dos apóstolos e dos profetas. Esse é um ministério específico. Veio no deserto. Essas mensagens que nós pregamos não vieram de seminário, de teologia, de universidade, de teoria a respeito de Deus, de escatologia, de parousia. Não é pregada com exegese e tantas outras coisas. Não, elas vieram do deserto, das noites com Deus, cavernas. Agora, não foi lá no tempo dos apóstolos, agora para nós. Agora, se Deus nos deu essa fé, nós não somos melhores do que ninguém. Não somos culpados de termos alcançado a graça. Por que que ele veio a esta viúva e não foi às demais? Apanhe pedra, joga nele. Por que que ele foi a uma viúva somente? A uma mulher sem condição, sem nenhuma sociabilidade, sem nenhuma apresentação. Ela era insignificante para o mundo de então, mas ela tinha tanto significado para Deus, que o profeta Elias, calvo, barbudo, vestido como um homem do deserto, foi estar com ela, e lá entrou o azeite, a farinha, a morte e a ressurreição. Deus te abençoou. Deus me abençoou demais. Te abençoou também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.